Ivan já santificou. Mateus 17. É isso mesmo. As irmãs. O título da nossa mensagem hoje é Aprendendo a Aprender. A maioria de nós, e isso a gente percebe desde pequeno, que quando as crianças vão brincar, eu tenho duas em casa, são mais crianças, tão crianças assim, mas elas sempre querem brincar e sempre alguém quer ser o professor. Né? O professor, o diretor, dificilmente alguém quer ser o aluno na brincadeira. Você já viu alguém assim? Não, eu quero brincar de ser aluno. E na igreja é a mesma coisa. Na igreja, e as pessoas, elas sempre acham que sabem as coisas. E dos ensinamentos da Bíblia é que quanto mais a gente sabe, mais a gente percebe que a gente precisa aprender. Quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que precisa estudar. Quanto mais a gente mergulha... Descarregou? Rapaz, esse Paulinho, né? Ele sabe as coisas. Pega no ar. Né? Então, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente aprende, a gente percebe a responsabilidade do ensinar. Na Bíblia, por exemplo, nós ficamos extremamente melindrados quando somos chamados pelo Senhor a qualquer tipo de ministério na igreja, porque a Bíblia diz que a gente vai ter que dar conta de tudo que a gente fez e de tudo aquilo que a gente não fez. Quando a gente estuda a Bíblia, a gente começa a dar mais valor a ficar de boca fechada. E a gente dá mais valor também a abrir a boca na hora certa e usar as palavras certas. Porque nós aprendemos, inclusive nesse evangelho, que a gente vai dar conta de toda palavra que sair da nossa boca. Mas a gente também aprendeu que se a gente sabe fazer o bem, ou seja, se a gente tem que repreender alguém e a gente não faz, a gente comete pecado. Então, nesse capítulo aqui, os discípulos eles estão caminhando junto com Jesus. Nesse momento, Jesus está mostrando para eles a necessidade dele morrer para que pudéssemos viver. Vimos isso no capítulo 16, quando Jesus ele diz, olha, é necessário que eu seja entregue nas mãos dos anciãos, que sofra muito, que eu morra, mas eu ressuscitaria ao terceiro dia. Pedro fica impactado com aquilo que Jesus fala e diz, olha, Senhor, de maneira nenhuma, que de jeito nenhum aconteça isso. E Pedro então é repreendido duramente pelo Senhor Jesus, porque se Jesus não morresse no nosso lugar, nós jamais teríamos vida nele. Houve, irmãos, e eu sei que para muitas pessoas talvez isso pode soar de maneira forte, mas o que houve na cruz foi uma transação comercial. Talvez alguns se escandalizem, né, porque querem ser mais espiritual do que a Bíblia, mas Colossenses diz, o escrito de dívida que era contra nós, Deus pregou no madeiro. Havia uma dívida. Deus não deixaria essa dívida impune, porque Deus é justo. Então, para que a nossa dívida fosse perdoada, alguém teria que pagar. E diante de Deus, só o sangue pode satisfazer. Então, aqui nós vamos aprender um pouco sobre isso. Nesse capítulo 17 aqui de Mateus, nós vamos encontrar paralelo nos dois evangelhos sinóticos, Marcos 9, Lucas 9 também, e vai mostrar justamente o momento em que Jesus sobe ao monte com 3 dos seus apóstolos mais íntimos, ou seja, Jesus tinha os discípulos, e que era um grupo maior, dos discípulos tinha um grupo menor chamado os apóstolos, que eram 12, e desse grupo dos apóstolos tinham 3 apóstolos que eram mais próximos a Jesus,
que estavam com Jesus em momentos muito importantes, como na noite em que ele foi preso, que era Pedro e os seus irmãos Tiago e João, os irmãos Tiago e João, né? 6 dias depois, versículo 1 do capítulo 17. 6 dias depois do quê? 6 dias depois de Jesus repreender Pedro. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro. Por isso que a gente percebe aqui como Pedro aparece, mesmo antes de João e Tiago. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E é sempre importante a gente frisar isso. A ideia de monte na Bíblia é a ideia de estar em um lugar isolado. Não tem nada a ver com a ideia de monte. As pessoas têm um entendimento que monte você vai buscar poder, você vai buscar revestimento de poder e algo nesse sentido. Na Bíblia você não vê isso. Na Bíblia o monte é sempre um lugar para que as pessoas possam ir ficar isoladas, para que elas possam se comunicar com Deus sem que haja nenhum tipo de inconveniente, né? ou de pessoas que atrapalhem esse momento de oração com Deus, esse momento de comunhão. E Jesus sobe para esse momento de comunhão e foi transfigurado. A ideia de transfigurado, irmãos, significa que ele mudou de forma. Ele tomou a sua forma de glória. Ele ficou no seu estado de glória. Diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol. Vocês se lembram como Paulo descreve a conversão dele? Que ele viu Jesus como a luz era mais forte do que a luz do sol ao meio-dia. Vocês se lembram quando o apóstolo João vê Jesus lá glorificado? José já pregou para a gente aqui em Apocalipse capítulo 1. Então essa é a ideia de luz. E a luz ela sempre faz oposição às trevas. A luz ela vem sempre para revelar o que está oculto. A luz ela vem sempre para iluminar o caminho que de repente estava confuso, mas que quando a luz chega se torna agora claro. E foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes, olhe, até as suas vestes, ele vestia roupas normais como a nossa. Como eu falo como a nossa, irmãos, não como a gente do século 21, mas roupas normais das pessoas da sua época. Mas até as suas roupas, elas começaram a brilhar e tornaram-se brancas como a luz. Esse é estado de glória de Jesus. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias. Por que essas duas figuras, irmãos, aparecem? Por que não apareceram Moisés e o rei Davi? Porque Moisés e Elias. A ideia de Moisés e Elias são as duas pessoas em que você percebe, se você estudar o Antigo Testamento, que não se sabe aonde estão os corpos dele. Primeiro, Elias, ele subiu aos céus, então não tem como achar o corpo de alguém que subiu aos céus, com o corpo e tudo. E Moisés, a gente vai ver lá na carta de Judas, que ele, quando ele morreu, Satanás quis o seu corpo, mas o Senhor enviou quem? O seu arcanjo, o líder dos seus anjos, Miguel, e ele tomou o corpo de Moisés. Então essa é a ideia, duas pessoas que o povo entendia como pessoas especiais, que sequer o seu corpo onde estava enterrado era desconhecido. E também tem a questão de que Elias é o maior profeta, no sentido daquele que fez mais sinais, aquele que apareceu de maneira desafiadora, desafiando os profetas de Baal. E você vai ver a figura de Moisés, que é aquele que trouxe a lei, aquele que ouviu a voz de Deus e passou ao povo. Então esses dois homens até hoje eles têm uma figura preponderante diante do judaísmo. Então eles aparecem ao lado de Jesus, falando com ele. Olha que coisa interessante.
Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Por isso, irmãos, quando você não souber o que falar, não fale nada, senão você vai falar bobagem. Olha, Pedro não estava entendendo a cena. E aí ele disse: rapaz, o negócio aqui tá bom. Olha, Moisés e Elias, vai que daqui a pouco desce outro aí. Vamos fazer umas tendas aqui, vamos fazer um churrasquinho, né? Vamos ficar por aqui, o negócio tá bom. Esse negócio tá bom aqui no monte, viu? Ele não estava entendendo que aquilo dali era para mostrar para eles a superioridade de Cristo em relação. Não tinha mais o que fazer, mesmo diante disso tudo. Mesmo diante dessa visão, Pedro negou Jesus o quê? 3 vezes. Imagine, irmão. Viu Jesus glorificado. E antes de você começar a julgar Pedro, analise a sua vida. Oh, meu Deus. Quantas vezes Jesus age poderosamente, Deus age poderosamente na nossa vida, nos dando livramento, nos ouvindo nossas orações, nos ajudando em momentos de dificuldade, e aí de repente a gente passa por um problema menor do que a gente já tinha passado antes e a gente desconfia. Será, Marão? Sei não agora, viu? Então, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer a ele ouvir. O que a gente tem que fazer? A gente tem que ouvir Jesus. Você tem ouvido Jesus? Amém, irmão? Amém, Dila? Amém. Amém? Ah, ele ficou tímido agora. Então a gente tem que ouvir Jesus, irmão. Amém. Sabe, ouvir Jesus é tão maravilhoso quando você abre a Bíblia. Eu não sei se você faz isso, mas quando a gente abre a Bíblia, Jesus falando com a gente aqui no Evangelho, a gente fica maravilhado. Jesus fala comigo todo dia. Homem de pequena fé. Eu digo: ô Jesus, me ajuda. Amém. Por que duvidaste, homem? Eu já duvidei várias vezes. Até duvidei se eu ia estar aqui. É verdade. Então aqui, olha que coisa, ouvindo, os discípulos caíram de bruços, eles caíram no chão. Por quê, irmãos? Até hoje, quando a gente ouve mesmo a voz de Deus, a gente fica com o quê? A gente fica com receio. Já pensou se você chegar em casa hoje e Deus falar com você assim poderosamente? É capaz, meu filho, você bater no Juliano Moreira, não sei nem se existe ainda. Existe, né? É capaz de você dizer, ligar para o irmão José ou para mim, meia-noite: pastor, o negócio empenou, eu não sei o que aconteceu aqui, eu ouvi uma voz aqui, Deus me dizendo: arrependa-se, arrependa-se. Será que isso é de Deus? Com certeza. E aí? E eles caíram de bruços, tomados de grande medo. A gente fica com medo, irmão, porque a gente sabe que a gente ainda não está vivendo a vida espiritual que a gente deveria viver. A gente ainda dá muita atenção para as coisas desse mundo. Eu não sei se vocês se sentem assim, irmãos, mas às vezes eu me sinto, eu sou mais carnal que vocês, às vezes eu me sinto como se eu estivesse adulterando, porque o mundo ainda atrai tanto, né? Você olha uma coisa do mundo e você diz assim: rapaz, esse negócio é tão legal, acho que eu gostaria de ter um negócio desse. Depois você fala: meu Deus, eu pensando nessa bobagem. Não. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: erguei-vos, não temais, não tema. Agora nós não temos mais motivos para ter medo de Deus, porque Jesus Cristo está entre nós e Deus, nos reconciliando com o Pai, por meio do seu próprio sangue, de maneira que, como está escrito na carta aos Hebreus, nós temos acesso com confiança ao trono da graça. Quando nós chegamos perto de Deus, nós não precisamos mais ter aquele medo por conta da culpa, mas nós temos reverência por conta da santidade. Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram mais, senão Jesus. E Jesus aqui já estava normal. E aí eles começaram a ficar: rapaz, que negócio é esse? Será que a gente foi de verdade? Não é assim, irmão? Você já passou por essas experiências que às vezes a gente pensa que o que aconteceu com a gente foi de verdade ou não foi de verdade? Será? Foi no corpo, fora do corpo, Deus o sabe, né? Quando José prega mesmo, a gente não sabe se o céu desceu, como foi, Ainda mais que ele vinha agora disfarçado de soldado de Jesus.
Você fica até com medo, é guerra contra o pecado. E descendo eles do monte, eles desceram cheios de interrogação. Não é assim? Quando a gente tem qualquer revelação, por assim dizer, da parte de Deus, entenda a revelação, irmãos, não como algo, como uma adivinhação do futuro, mas a revelação bíblica é alguma coisa que nós não estávamos enxergando antes e que agora a gente consegue enxergar. É como, por exemplo, não sei se vocês eram assim, antes de eu me tornar cristão, eu tive acesso à Bíblia, porque eu fui criado numa família católica, mas depois que eu comecei a estudar a Bíblia como cristão regenerado, eu sentia o tempo todo as palavras sendo reveladas, textos que muitas vezes eu sabia decorado. Por exemplo, eu sabia decorado, eu decorei isso quando eu devia ter talvez a idade de Nicolas. Nicolas, você tem quantos anos? 9, isso, eu decorei. Quando eu tinha menos que isso, eu devia ter uns 6 anos, quando eu decorei as orações católicas do Pai Nosso e da Ave Maria. Então eu sabia: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o nosso teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, com o nosso carinho da hoje, pega as ofensas, seu preferido, nos seus olhos, amém. Eu orava assim, rezava, né? Eu sabia disso, mas quando eu estudei Mateus, que eu vi Jesus ensinando como se deve orar, parecia que aquelas palavras estavam saltando da Bíblia e começaram a fazer sentido. E aquele texto que eu decorei e que eu rezava em segundos, eu comecei a passar e a meditar durante dias naquele texto. E até hoje, se a gente meditar, José nos levou a meditar nele. Na terça-feira, a gente enxerga coisas assim e fala: meu Deus, é isso mesmo. Revelação é isso. Não é a ideia de descobrir o futuro, descobrir os números da Mega Sena, não. É a ideia de você enxergar coisas que muitas vezes estavam diante dos seus olhos, mas você não via. Então aqui, eles desceram cheios de interrogação na cabeça. O que foi isso que a gente viu? Por que a gente viu isso? Mas vem cá, tem umas coisas do Antigo Testamento que falam sobre coisas, falam sobre Elias. Como é que é isso aqui? Eles desceram com essa interrogação e eles perguntaram a pessoa certa: quem é? Jesus. E descendo eles do monte, ordenou-lhe Jesus que a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. E eles estão assim: é verdade, mas eles nem acreditavam que Jesus ia ressuscitar. Quantas vezes você já estudou o Salmo 23? Quantas vezes você já leu o Salmo 23? Quem já leu o Salmo 23 mais de 100 vezes? Levanta a mão. Eu. Mas todos os dias que aparece algum tipo de compromisso, que às vezes a gente se vê sem condição de adimplir a gente, né? Mas não está escrito: o Senhor é meu pastor e nada... Aí você diz assim: aleluia, glória a Deus. Mas você acredita mesmo? Seu crentezinho? E aí você está passando por um momento de perigo, amém? Perigo! Semana passada, eu acho, teve uns fogos, e aí teve gente que pensou que era tiro. E saiu para dar uma olhada. Mas não está escrito que ainda que passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. Amém? Amém. Mas se você passar por um momento de perigo, e aí? Pastor, aí a gente tem que orar. Claro que a gente tem que orar, irmãos. Mas a palavra de Deus, ela tem que ser crida. Você tem que acreditar. Porque duvidamos tanto, irmão. Mas os discípulos o interrogaram: por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? De fato, está escrito no livro de Malaquias que antes que o Messias viesse, Elias viria na sua frente preparando o caminho, e foi isso que João Batista fez. Ele teve um ministério como o de Elias, preparando o caminho para o Messias, tanto que as suas roupas eram igual a de Elias.
A maneira dele viver era parecida com a maneira de Elias viver. Eles viveram no mesmo espírito, no sentido de que eles tinham uma missão parecida, trazer o povo ao arrependimento. Então Jesus respondeu, de fato virá, versículo 11, e restaurará todas as coisas. De fato Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu porém vos declaro que Elias já veio. Olha o que Jesus diz, Elias já veio e não o reconheceram. Percebe? Quando a gente não está disposto a aprender, ninguém vai poder nos ensinar. Infelizmente é assim. Para você ensinar alguma coisa a alguém, a pessoa tem que querer aprender. É como, por exemplo, vamos imaginar, mesmo assim ainda está dando aula aqui para as criancinhas na quinta-feira? Com a irmã Nathalie, né? Natiele, né? Isso. E a tia Fabi vem para fiscalizar de vez em quando, né? Então vamos imaginar que tia Massinha preparou a aula toda bonitinha, orou bastante, fez tudo com o maior cuidado junto com as outras irmãs. E as crianças, que não são essas crianças daqui da igreja, tudo espiritual. Amém? Principalmente as que se vestem de ovelhinha. Não tem nenhum louco no meio delas. E aí a tia Marcinha está apresentando a aula, está falando de Jesus, e uma está discutindo com o outro o videogame, um está discutindo com o outro o lanche que vai comer depois, um está discutindo com o outro quanto está devendo. Olha, eu dei 2 chocolates para você, você está me devendo um chocolate até hoje. Meu filho, mas a gente está numa aula da Bíblia, né? Você acha que eles vão aprender alguma coisa? Não. Não está prestando atenção. Então a gente percebe que muitas vezes isso acontece. Quando Jesus fala da parábola do semeador, como é? Joga semente, mas as pessoas não dão valor. E aí vem o diabo e arrebata. Oi, Xéria, presta atenção, Xéria. Digo nada, viu? E aí, ó. Então Jesus respondeu, de fato Elias virá, ele já veio, mas vocês não reconheceram, vocês não estavam prestando atenção. Claro que ele era o Elias, irmãos. Quando perguntaram a ele, João, quem dizes que sois? Eu sou uma voz que clama no deserto, endireitais os caminhos. Era isso que Elias viria fazer, como está escrito em Malaquias, e João veio e fez. Mas antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. O que foi que fizeram com ele? Prenderam, maltrataram e finalmente assassinaram brutalmente ele. Assim também o Filho do Homem há de padecer na mão deles. Olhe, assim como João teve uma morte na mão de pessoas cruéis, como Herodes, sua esposa, Jesus também teria o mesmo destino nesse sentido. Ele seria entregue, ele seria falsamente acusado e ele seria morto por pessoas ímpias. Assim também o Filho do Homem há de padecer na mão deles. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. E quando chegaram junto da multidão, a multidão estava embaixo, Jesus subiu ao monte para orar. E Jesus então agora está descendo do monte. Aproximando-se dele, um homem se ajoelhou e disse, Senhor, compadece de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas na água. A ideia é que o menino, ele tinha esse espírito maligno que fazia com que ele tentasse se suicidar. E o pai vivia o tempo todo preocupado com o filho, porque ele podia se jogar no fogo, ele podia se jogar na água e morrer afogado. Apresentei-o aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Por quê? Porque a gente só pode curar, irmãos, quando Deus nos dá autorização para tal. Não existe nenhum tipo de ingerência nossa no processo de cura. É Deus quem manda. É Deus quem toca a pessoa que vai ser curada. É Deus quem toca aquele que vai ser usado para curar. Você vê no livro de Atos a sombra de Pedro curava. Você vai ver no livro de Atos que até pedaços da roupa de Paulo em um determinado momento
do seu ministério apostólico, curava, mas não em todo momento. Só enquanto Paulo estava em Éfeso. Mas Paulo esteve em tantas outras cidades, e nenhuma cidade aconteceu isso. Mas no momento que ele estava em Éfeso, Deus fez isso. Através da vida de Paulo, Deus tinha um propósito específico naquele lugar, naquele momento. E muitas vezes a gente pensa que o poder está em nós, o poder nunca está em nós. O único poder que a gente tem, por assim dizer, é o poder de fazer o mal. Mas para fazer a vontade de Deus, a gente depende sempre de Deus. Jesus diz: sem mim nada podeis fazer, nada de bom. É isso que Jesus está dizendo, porque de mal a gente faz o tempo todo se a gente não estiver em Cristo e com Cristo. Apresentei aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa. Perceba, incrédula, a gente não acredita. A gente não acredita que a graça nos basta. Muitas vezes a gente não está disposto. Se Jesus dissesse para você o que disse para Paulo, você já imaginou? Vamos imaginar que você tem uma doença e que te dá muitas dores. E aí você vai orar e Jesus diz assim: mas o meu propósito é que você me glorifique por meio dessa enfermidade. É capaz de você o quê? Ir para outra igreja. Que nada, varão, essa igreja não me curou? Eu estou congregando nessa igreja, fui orar, eu ouvi uma voz que disse que a graça basta. Eu sei, mas está doendo, eu quero que passe. Quando Paulo orou, qual foi a resposta? A minha graça te basta. Paulo continuou sendo esbofeteado. Paulo continuou com o espinho na carne. Jesus não tirou o espinho na carne. E aí? Se você ouvisse isso, se Deus te dissesse, porque Ele já te disse e você não deve ter ouvido, me glorifique por meio dos seus sofrimentos, o que a gente faria? Às vezes a gente não está preparado para ouvir a verdade. Isso que é incredulidade. No mundo tereis aflições, irmãos. Pode ser mais claro que isso? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Vai terminar. Hoje, pela 100ª vez, a gente viu um videozinho de Paulo. Eu e minhas pequenininhas, a gente ama assistir. Que bom que a gente tem isso, né? Em comum. E aí a gente, só vindo pra cá, a gente umas 3 vezes, não foi? E tem uma parte assim que Paulo fala assim que eu oro também a Deus, quase que o tempo todo: ajuda-me, Senhor, a completar a carreira. Porque às vezes a gente pensa que a gente não vai conseguir. Porque a nossa fé, muitas vezes a gente sente ser tão pequena, né? Ó geração incrédula, mas aqui é diferente, aqui não é uma pessoa que tem fé pequena, aqui é uma pessoa que não acredita. Incrédula e perversa. Deixa eu ver isso aí, irmão. E perversa. O que é uma pessoa perversa? A ideia de perversão é você fazer o mal, mas é também você usar aquilo que seria para o bom para fazer o mal. Perverter algo é você mudar a essência daquilo. É como, por exemplo, é um exemplo que a gente sempre dá, mas é bastante elucidativo. Você pode usar uma faca para fazer comida, mas essa mesma faca pode ser um instrumento para assassinar uma pessoa. O propósito da faca é assassinar? Não. O inventor da pólvora, irmãos, ele ficou extremamente abalado quando começaram a usar a sua invenção em forma de arma para matar seres humanos. É daí que surge essa questão do prêmio Nobel. Eu não sei se vocês sabem, hoje a arma de matar gente mais poderosa é a bomba atômica, né? Mas existem bombas atômicas hoje muito mais potentes do que as que foram lançadas no Japão no final da Segunda Guerra Mundial. Mas o inventor
Ele não inventou a bomba atômica, ele inventou a fusão do átomo. Ele descobriu que existia muita energia quando você fundia um átomo. E aí ele queria fazer uma energia limpa e barata para as pessoas. E aí pegaram esse estudo dele e transformaram em uma arma para matar a gente. Olha como o ser humano faz. A pessoa estudou tanto para poder... Ele tinha misericórdia da gente que paga Coel. Ele disse, eu vou criar uma energia limpa e barata para esse pessoal. E os líderes pegaram essa ideia dele e fizeram uma arma que mata milhões de pessoas de uma vez só. Como o ser humano é. Deus criou o mundo, irmãos, para que a gente usufruísse e se alegrasse. O propósito de Deus. Se você pegar a confissão de fé de Westminster, vai ter lá, acho que uma das primeiras perguntas, se não for a primeira, qual o propósito de Deus na nossa criação? Glorificá-lo e gozá-lo, e gozar dele, nos alegrar nele em tudo que ele fez eternamente. Esse era o propósito de Deus. Aí vem o homem e perverte isso. Isso é perversão. Você pegar algo que foi criado para ser bom e usar isso para fazer o mal. Você quer ver perversão maior do que um falso evangelho? O evangelho é o poder de Deus para a salvação. Aí vem uma pessoa e abre uma igreja e começa a usar o evangelho para ganhar dinheiro. E começa a pegar o evangelho e alterar pontos chaves do evangelho para poder agradar as multidões, sendo que esse falso evangelho não salva, muito pelo contrário, condena. Em 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo diz, olha, o evangelho salva se vocês se mantiverem fiéis a ele, como eu vos ensinei. Mas se vocês acrescentarem ou tirarem algo, ele não tem mais poder para salvar, porque não é mais evangelho, é outra coisa. Isso que muitas pessoas têm recebido hoje com o nome de evangelho não é evangelho. Portanto, não tem poder para salvá-las. Isso é perversão. A igreja é o corpo de Cristo aqui na terra. E hoje você ouve que pequenas igrejas são grandes negócios. Isso é perversão. O templo foi construído para que fosse um lugar de oração especial para o povo. E a liderança religiosa começou a usar o templo para ganhar dinheiro. Por isso que Jesus expulsa as pessoas que faziam comércio dentro do templo. Isso é perversão. Isso é casa de oração. Vocês transformaram num covil de ladrões e salteadores. Isso é perverter. Então é bom a gente prestar atenção nas palavras. Elas trazem consigo um significado muito mais profundo do que quando a gente estuda ela de maneira superficial. E Jesus então diz, olhe, até quando estarei com vocês? Jesus está dizendo, está preparando eles para a sua partida. Ele está dizendo, eu não vou ficar com vocês o tempo todo. Vai ter um momento que eu vou embora. Você tem que se preparar para isso. Até quando vos sofrerei? A ideia, irmãos, a gente tem que dar alegria a Cristo, mas a gente dá tanta o quê? Tristeza. É como, por exemplo, as crianças aqui. Crianças, levantem as mãos. Olha, pelo tamanho, o Aninho também é uma criança, né? Mas crianças, levantem as mãos. Vocês sabiam que vocês têm que honrar pai e mãe? Amém. Então vocês têm que dar o que para os seus pais? Alegria. E aí vocês dão? Nicolas dá, não dá, Nicolas? É, isso mesmo. Né? A mãe chegou de olho ali, assim, não gosta de curtir de olho. Né? E vem cá, e vocês estão dando alegria para seu leão? Hein? Você, Jamerson. Tá dando alegria, Jamerson? Você, Eric. Hein, Eric? Tá dando alegria? A quem? Essa é a pergunta. E você, Estelinha, tá dando alegria?
A quem? A mamãe. A mamãe. E você, seu Henrique? Tá com essa fé toda que a sua máscara tá dizendo aí? Então aqui ele está dizendo, Jesus diz, olha, vocês precisam entender a se relacionarem comigo pela fé e não só pela visão. Às vezes a gente quer um ponto de contato, não é assim? Meu filho, se sua fé precisa de um ponto de contato é porque ela é falsa. Hoje o pessoal cria isso, né? Não, o óleo ungido é um ponto de contato. A água do Rio Jordão é um ponto de contato. Não, uma fé que precisa de ponto de contato é uma fé falsa. Nós adoramos a Deus em espírito e verdade. É esse adorador que Deus procura. Não é um adorador que precisa de ponto de contato. Meu filho, ponto de contato para mim é quando o eletricista pega aquele negocinho e faz, né? Para ver se está dando energia. Não tem aquele... Qual é o nome daquilo? Aquela chave, né? Aí você pega assim para ver se está dando energia. Ali para mim é ponto de contato, para você não ir de vez. Até quando? Trazei-me aqui o menino, mas o que eu vejo é a compaixão de Jesus. O pessoal está todo torto e Jesus diz, mas eu vou ajudar. Porque tem gente que Jesus ajuda e é transformada. Você vê, por exemplo, tinha 10 leprosos, mas tinha um no meio deles que era diferente. Mas se você olhasse os 10 leprosos andando na região de Israel ali, você pensava que era tudo igual. Eles tinham a mesma enfermidade, eles provavelmente deveriam, né, andar junto, ter suas refeições juntos, passar tempo juntos, porque eles não poderiam se unir com as demais pessoas, então eles se juntavam, porque eles tinham que conviver um com o outro, tinham a mesma enfermidade. Mas tinha um que tinha uma fé diferente dos demais. A olho nu ninguém sabia. Aí Jesus, para revelar aquele que era crente, ele curou até os descrentes. Jesus, cura a gente. Jesus, tá bom, eu curo vocês. Vão e se apresentem. E aí, meu filho, quando eles estão indo, eles percebem que foram curados. Os outros, meu filho, abriram o gás. Uau! Quem fica aqui é outro. Mas teve um que voltou, se ajoelhando para Jesus. Oh, obrigado. E aí Jesus disse, ó, gente, não foram 10? Cadê os 9? Percebeu? Será que a gente é qual? Os 9 ou esse um que voltou? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio. E este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Ele tem poder para curar. Ele tem poder para salvar. Ele tem poder. Amém. Por isso que vale a pena conversar com Ele, irmãos. Vale a pena buscar Ele. E quando a gente está buscando a Ele, a gente percebe que Ele é muito melhor do que qualquer coisa que possa nos ser dada por Ele. Ele é o melhor presente. A presença dEle. Então os discípulos, aproximando de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? Olha a pergunta dos discípulos. Os discípulos se sentiram o quê? Desmoralizados. Tirou minha moral. Aí vem esse menino aí, agora vou dizer o que de mim? Tem tanta gente que se preocupa, né, com o que os outros estão pensando. Não, irmão, você tem que se preocupar muito mais com o que Jesus está pensando de você. O que Jesus sabe de você. Amém. Por que motivo não podemos expulsá-lo? E ele respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Porque a fé de vocês é o quê? Pequena. E como é que a fé cresce? A fé cresce por meio de comunhão com Deus. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, eu já expliquei a vocês que o grão de mostarda era o menor grão na época de Jesus, daquela região. Hoje a gente pode entrar na internet, no Google, qual é o menor grão do mundo. Pode ter outros menores, mas naquela época o grão de mostarda era conhecido por ser o menor grão que era cultivado.
Então Jesus usa esse exemplo, o grão de mostarda é tão pequenininho, mas a fé de vocês deve ser como esse grão de mostarda e ela vai produzir grandes feitos. Porque a grande questão, irmãos, não é se a fé é pequena ou grande, é se é verdadeira ou falsa. Se ela é verdadeira ou falsa. A fé falsa, ela sempre vai se achar grande. A fé verdadeira sempre vai se achar pequena. Paulo, você é um homem de grande fé. Paulo nunca aceitaria esse elogio. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Você entendeu, irmãos? Nada vos será, nada vos será impossível. Eu estou tentando ensinar isso para minhas filhas na prática. A gente vai caminhar quase todos os dias. Aí tem uma que sempre diz: meu pai, eu não aguento mais. Não aguento mais. E eu digo: aguenta, filha. Eu sempre digo para ela: é a cabeça que manda. Mas tá doendo. Não tá não, você que acha. Salva você. O mundo espiritual é a mesma coisa, irmão. Nada será impossível. Já pensou se a gente tivesse que passar por metade do que o apóstolo Paulo descreve em 2 Coríntios 11? Metade só. Sendo que aquilo dali, ele passou por coisas depois ainda maiores, que não estão descritas, porque 1 Coríntios, 2 Coríntios e 1 Coríntios, eles são escritos quando o apóstolo Paulo está mais ou menos no meio do seu ministério. Então ainda falta muita coisa, pelo menos um naufrágio a mais e outras coisas mais que Paulo passou e não escreveu ali naquela carta. A gente tem uma aptidão para buscar o caminho mais fácil, né? Não é assim, irmão? É por isso que às vezes a pessoa vem para a igreja, hoje mais não, porque o pessoal, eu não sei, o pessoal fica meio com medo assim, depois de mim, depois da pregação. Mas eu não mordo não, né? Mas o pessoal às vezes perguntava assim: vem cá, e aí, como é que eu faço para ser um crente de verdade? Eu vou para a igreja um dia, como é? Meu filho, você tem que nascer de novo. Amém. Não, mas eu quero saber assim na prática. Eu vou para um estudo e um culto. Eu ainda não tenho fé para dar o dízimo. Mas se eu der um ismo. Misericórdia, Senhor. Se eu der um ismo e for para a igreja assim, uma vez por semana, será que dá para ir para o céu? Porque a gente quer sempre o caminho mais fácil, irmão. A gente quer sempre o caminho mais fácil. Não existe esse caminho mais fácil. É verdade. O caminho para o céu é um caminho duro, mas é um caminho cheio de confortos e consolos da parte de Deus. Glória a Deus. De renovo para que a gente possa continuar. Mas procurar um atalho para o céu é se autocondenar. Amém. Então os discípulos, eles não entendiam isso, eles queriam uma comunhão com Deus. É como tem gente que acha que a Bíblia, você vai aprender a Bíblia por osmose, né? Você toca na Bíblia e todos os versículos, e aprendi tudo. Salva-me, Senhor. É como se você estivesse baixando o HD. Baixei. Meu filho, você acha que aprender a Bíblia é como? É muita sentada, meu filho. Dobrada de joelho, estudo. Humilhação. Que é para quando você começa a achar que você sabe alguma coisa, Deus te humilha e mostra que você não sabe ainda nada. É verdade, Senhor. Aí você vai estudar mais ainda. Amém. E o pessoal diz assim: não, eu conheço a palavra. Você conhece a palavra ignorância, essa você deve conhecer. Amém.
A gente está sempre procurando um caminho fácil, né? A gente está sempre... Não, liga pro pastor que ele sabe. Eu não vou estudar. Para que eu vou estudar se eu posso ligar para o irmão José pelo zap? Agora eu não ligo mais pro pastor, mas pro irmão José eu mando o zap. Irmão José, me socorre aqui, eu tô com uma dúvida aqui. O irmão aqui deu o testemunho de Jeová, chegou aqui em minha casa e me disse isso. E agora como é que eu vou responder ele? Uma vez a pessoa me disse isso, eu disse, e você recebeu o testemunho de Jeová, doido? Como é que você abriu a porta da sua casa para a falsa doutrina? Amém. Eu não devia ter nem recebido. Não, mas eu quero debater com ele. Eu digo, então você vai debater sozinho. Não, pastor, me dê elementos. Eu vou lhe dar uma apenas. Jesus então, ele diz, olha, nada vos será impossível. Deixa eu lhe dizer uma coisa, se a gente acreditasse nisso, a gente ia sair daqui, irmãos, com a nossa vida transformada. Nada vos será, nada vos será impossível. Basta que o propósito de Deus seja fazer algo por meio da sua vida e aquele algo será feito. Mas esta casta não se espere senão por meio de oração e jejum. O que é oração e jejum? Irmãos, oração e jejum é comunhão com Deus. Não é uma fórmula secreta para ter poder espiritual, como muitos dizem. Não, Jesus está falando aqui, para que você possa fazer a vontade de Deus, você tem que ter comunhão com Ele. Você tem comunhão com Ele? Vou dar um exemplo claro do que está sendo ensinado aqui. Vocês se lembram em Atos, quando a gente estudou, Paulo está em Éfeso, chega lá 7 filhos de um judeu chamado Seva, que eram conhecidos por serem exorcistas ambulantes, eles viviam de cidade em cidade, expulsando demônios, até que teve um demônio lá em Éfeso que disse, rapaz, eu conheço a Paulo, eu conheço Jesus que Paulo prega, mas eu não sei quem vocês são, e deu uma surra neles. Por quê? Porque eles não tinham autoridade espiritual, eles não tinham comunhão com Deus, por meio de Cristo, portanto eles não podiam, eles não tinham poder para fazer o que eles estavam intentando fazer. Você tem que ter comunhão, unidade. Nós precisamos ser um com Cristo. Versículo de número 22, já estou concluindo, irmãos. Reunidos eles na Galileia, disse-lhe Jesus, o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Você percebeu que Jesus disse isso no capítulo 16? E ele está repetindo aqui no capítulo 17. E que quando acontecer isso, os discípulos vão ficar o quê? Desesperados. Irmão, todo mundo sabe que de vez em quando passa um ratinho para cá. E a gente até apelidou ele flexível, não foi? Ele sempre passa, às vezes daqui para lá e de lá para cá. Porque aqui tem uma lanchonete, aqui tem um bar e restaurante, né? E aí ele fica pulando de um lado para o outro. Mas toda vez que flexível passa, eu vejo pelos olhos. O pessoal vai... eu sei que não sou eu, é flexível. A irmã já dá uma olhadinha. Ele ainda não passou hoje, por quê? Porque ninguém se assustou ainda. Quando ele passar, eu vou saber. Pelos olhares. Salva-me. A gente sabe que determinadas coisas vão acontecer e a gente, quando elas acontecem, a gente fica... Oh, meu filho, você não sabe que é assim mesmo? Por exemplo, vamos imaginar que você tem um amigo, ele não é cristão. E esse amigo, ele dá um golpe em você. Não um golpe de karatê, não. Ele pega as suas economias e subtrai. Aí você chega na igreja desesperado. Pastor! O que foi, meu filho? Também um golpe! Meu melhor amigo, a gente cresceu junto. Ele me disse assim, me empresta esse dinheiro que eu te devolvo amanhã. Eu tenho esse dinheiro, só que ele tá ali. Aí enquanto eu pego ele, você me dá porque eu tenho que pagar isso hoje. Ele contou uma história bonita lá, eu acreditei, meu amigo, pastor, a gente cresceu junto. E aí quando eu dei dinheiro pra ele, que eu fui procurar ele, ele disse que ele foi pra China. Socorro, gente. E agora eu perdi todas as minhas economias. Ah!
Maldito o homem. Você não sabia disso? Você não sabia disso? Ô pastor, eu já tinha ouvido pregar sobre isso. Mas o quê? Você foi confiar, meu filho. Por quê? No homem. Mas era meu amigo, um ímpio. Então a gente não dá atenção. As más companhias corrompem e a pessoa não leva a sério. Então Jesus, ele repete tantas coisas que a gente muitas vezes ouve e diz: nunca tinha ouvido isso. É mesmo? Mas Jesus repetiu tantas vezes. A estes o matarão. Ó, Jesus está dizendo: eles vão me matar, eu vou morrer. Mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. Meu Deus, quantas vezes Jesus repetiu isso? Quantas vezes? Mas a grande questão é que na maioria das vezes, irmãos, o nosso ouvido é seletivo. A gente só ouve o que a gente quer ouvir. A gente só traz o que nos agrada. Não pode ser assim, irmãos. Então os discípulos se entristeceram grandemente. Agora, irmãos, vamos chegar num ponto aqui que tem muita gente que vai estribuchar. Agora é benção. Vamos pagar imposto! Ô, glória! Ô, mano, esse negócio de pagamento aí não é de Deus, não. Ainda mais que vai PTU, PVO, IP isso, IP aquilo, haja IP. Manda o peixe, Jesus. Tendo eles chegado a Cafarnaum, Cafarnaum era a cidade que Jesus começou a morar. Dirigiram-se a Pedro e cobraram o imposto das 2 dracmas. Era um imposto que era pago todo ano. Era como se fosse o nosso imposto de renda. Você sabia que você paga só porque você está vivo? O imposto de renda é porque você está vivo. Imagine, e ainda tem gente que diz: o ar não se paga. Você que pensa? Você já pagou várias vezes o ar que você respirou para os homens, sendo que quem dá o ar para a gente é Deus. Como é que o pessoal tem a cara de pau de cobrar água? Imagina, eles são donos da água. Quem criou a água? Foi Deus. Mas esse é o mundo que a gente vive. Você paga até para existir. É um imposto de renda. Você só para de pagar quando você morre. Tem as isenções, né? Tem as pessoas que são isentas. Quem ganha menos do que X, aí não precisa pagar e tal. Mas, meu filho, é para pagar. Se você ganhar menos, aí você está isento. Mas se você começar a ganhar mais, você tem que pagar. Porque você existe. E o mundo não quer que você exista, ainda mais se você é crente. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro, os que cobravam o imposto das 2 dracmas, e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Começaram a investigar. Vamos ver se esse Jesus aí é correto mesmo, viu? Puxa aí a vida fiscal dele. Salva-me, Senhor. Puxa aí como é que ele está aí com o fisco. Socorro, Jesus. Eita, Jesus. Pega, meu Pai. Revela, Deus. Oh, meu Deus. Como é que tá? Vai comprar um carro, aí vem cá, como é que tá o imposto do carro? Aí irmão Calmon disse: rapaz, esse carro não paga imposto, já tem um desde que foi comprado. Salva-me, Senhor Jesus. Você sabia, irmãos, que tem carro que tá devendo de multa ao Detran ou ao órgão competente, às vezes 10 vezes o valor do próprio carro. Isso mesmo. Aí o camarada quer vender o carro pra você. O carro vale 10 mil, o camarada diz: rapaz, eu tô passando pra você por 1.000. Eu disse: rapaz, um bom negócio. Você vai comprar. É benção. Aí você compra o carro sem orar, sem fazer nada. Aí de repente Calmon foi uma benção. Olha o carrão que eu peguei, ó pra lá. E aí, aí Calmon disse: deixa eu ver a placa aí. Misericórdia. Quando joga, meu filho, olha, só de imposto tá devendo 20 mil. De multa 50 mil.
Olha o negócio que você fez. Que negoção. O mundo espiritual é real. Vai orar, meu irmão. Vai orar. Eita Deus. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiam-se a Pedro, os que cobravam imposto, e perguntaram se Jesus não pagava. Agora, irmão, que cara de pau cobrar imposto do Criador. Você já imaginou isso, irmão? Ele criou todas as coisas, nada foi criado sem ele, e queriam cobrar o imposto dele. E o mais impactante é que Jesus pagou. Para que não tivessem nada do que falar dele. Como disse o apóstolo Pedro, que aprendeu, esse apóstolo aqui. Para que naquilo que falam mal de nós, fiquem envergonhados. Glória a Deus. Eles queriam o tempo todo colocar Jesus contra Roma. Oh, Jesus, ele é um rebelde. Não foi isso que eles disseram? Mas eles disseram isso mentindo. Porque Jesus nunca falou nada contra o império. Muito pelo contrário, Jesus era uma pessoa que respeitava as normas. Pagava inclusive os impostos. Quando vieram questionar ele se era lícito pagar o tributo a César, ele disse, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. E muitas pessoas ainda usam o nome de Jesus para fazer revoltas e rebeliões, imagine. Não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Aí Pedro respondeu, sim. Respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus lhe antecipou. Pedro, ó irmão, você já viu o desenho bíblico dessa passagem? É muito legal. Que Pedro chega em casa, meu filho, jururu. Que não. Sabe quando você está resmungando? Eu acho que só quem resmunga sou eu, né? A pessoa não sabe nem o que você está falando. Mas você está falando. O que é que você está falando? Não, deixa lá. A gente olha, a gente vê a pessoa de Pedro, né? E se identifica. Jesus lhe antecipou dizendo, Simão, o que te parece? Olha, Jesus já sabia que Simão estava tribulado. Como é que esse povo tinha audácia de cobrar um tributo de Jesus? Pedro tinha acabado de ver Jesus o quê? Transfigurado. Esse povo tem audácia. Sendo que ele negou Jesus. Olha, antes de você tirar o cisco do olho do irmão, lembra que tem que tirar a trave do seu. Viu? A gente fala de Pedro, né? Mas a gente não tem nenhum pedacinho da fé dele. Jesus então olhou para Pedro e disse, de quem parece, Pedro? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Hein, de quem é que eles cobram? Perceba, os reis eles não pagavam tributo, eles se viam como donos. Você acha que César pagava imposto? Ele se via como dono do mundo. Várias vezes o imperador romano avocou para si o título de Senhor e Deus, como o caso de Domiciano. Teve um dia que ele disse, eu acho que eu sou Deus. E ele começou a exigir que as pessoas tratassem ele como um Deus. Olha que coisa. Aí Jesus diz, esses homens pagam imposto? Esses homens pagam não. E os filhos dele pagam imposto também não. Mas é os estranhos que pagam. Respondendo Pedro, dos estranhos. Jesus lhe disse, logo estão isentos os filhos. Mas, para que não os escandalizemos, você tem o cuidado de não escandalizar os outros? Ou você é uma pessoa que gosta de escandalizar? Eu vejo na igreja tem gente que gosta de chamar a atenção. Aqui não, aqui só tem gente espiritual. Mas tem gente na igreja que às vezes gosta de chamar a atenção, né? Gosta de botar uma roupa que chama atenção, gosta de ter uma atitude que chama atenção. O aleluia dele tem que ser o mais alto, glória a Deus tem que ser o mais alto, tudo dele tem que chamar atenção para ele. Não, na igreja, quem tem que brilhar é Cristo, irmão. Mas para que não os escandalizemos, a ideia é, não vale a pena brigar por algo tão pequeno. Meu reino não é deste mundo. Enquanto eu estiver aqui, eu vou respeitar. É para pagar?
A gente paga. Mas Jesus, eu sei que a gente paga, conversa até bonito, mas a gente não tem dinheiro. E agora, Jesus? Eu quero pagar, Jesus. Eu vou ser sincero. Depois que eu comecei, né, a virar cliente, eu quero pagar tudo certinho. Mas Jesus, às vezes não dá. Você já pensou em comer menos? Salva. Você já pensou em economizar mais? Já? Pensou? Socorro, Deus. Já pensou em cortar o cabelo menos? Pega um estilo João Batista, tchá, corta o cabelo de aniano. Salva-me, Senhor. Não, irmão, não precisa isso não. A gente tem o Senhor. O Senhor quer nos ensinar o tempo todo a depender dEle. Uma das coisas que a gente mais odeia é ter a sensação que a gente depende de alguém, não é assim? Por exemplo, as mulheres hoje em dia são criadas para não depender dos seus maridos. Então, às vezes a mãe, o pai cria: "Ai, minha filha, estude, trabalhe, porque se você casar, se não der certo, você dá uma banana e pega a sua escova de dente." Eu não entendo porque pega a escova de dente é tão barato. Pega a escova de dente e vai embora e deixa as roupas. Salva-me, Senhor. E deixa o lençol. Esse pessoal do mundo é meio doido, né? Depois diz que doido é a gente. Você pega a sua escova de dente e vai embora. E deixa o filho. Leva a escova de dente, mas deixa o filho. Meu filho, a gente está sempre dependendo de algo, alguém. Mas felizes são aqueles que dependem de Cristo, porque nunca se frustrarão. Glória a Deus. Tem gente que está dependendo muitas vezes do emprego, tem gente que está dependendo de outro homem, tem gente que está dependendo da esposa para ser feliz, tem gente que depende dos filhos para serem felizes, tem gente que depende de uma situação, de uma circunstância para ser feliz, mas se você depender de Cristo para ser feliz, você nunca vai viver infeliz. Amém. Porque Cristo não nos decepciona. Amém. Infelizmente, somos nós às vezes que o decepcionamos. É verdade. Mas graças a Deus ele tem um coração perdoador. Glória a Deus. Glória a Deus. Então ele diz aqui: para que não escandalizemos, vai ao mar. Olha, hoje eu vou ver se eu faço isso, barão. Amanhã. A gente vai junto. Quando for no domingo, eu dou um testemunho. A gente vai agora. Alguém tem um anzol aí? A gente vai viajar Pra gente improvisar? Rodolfo disse que pescava de... Como é o nome? Daquelas latas de leite ninho, né? Você enrola a linha ali, né? Assim. Eu já vi gente pescando assim com lata de leite ninho, não é? Aí você faz a isca, você joga e fica com aquela... Nada de uma pedra. Numa pedra também, né? Né? Vamos lá, José? Vamos à noite pescando. Eu e José, a gente vai lá, pra região ali do Porão da Barra. É benção. E aí você vai ficar esperando. Aí vão se comunicando com a gente, que eu acho que lá pega internet. Leva a garrafa de café. Vamos ficar lá. E a Japão, né? Os peixes. Vai alimentar os peixes e tudo. Mas para que não escandalizemos, vai ao mar. E a ideia, imagine, vai ao mar. Pedro não estava acostumado a pescar de anzol. Como é que Pedro pescava? De rede. Porque quando você pesca de anzol, você vai pegando de um peixe em peixe. E para quem vive da pesca, isso não é o suficiente. Então eles pescavam de anzol, de rede, para pegar muito peixe, vender e conseguir sustentar a família com essa prática. Mas Jesus então disse para ele pescar com anzol. Isso já foi algo assim impactante. É como, por exemplo, quando Elias subiu no Monte Carmelo. Qual foi o desafio? O Deus que respondeu o sacrifício que é ofertado com fogo, esse é Deus, não foi assim? Aí os dois fizeram o seu altar. Primeiro foram os profetas de Baal. Fizeram lá o seu altar, botaram a lenha e ficaram lá o dia todo lá pedindo que Baal descesse com fogo até o ponto de se cortarem para tentar agradar Baal. E Baal parece que tirou férias, né? Baal não existe. Mas aí quando vem Elias chega e diz assim: traz água. Irmãos, quem aqui já acendeu fogueira? Você acende fogueira em lenha molhada? Não consegue. Eles molham tudo.
E molhou a ponto de fazer uma espécie até de riozinho ao redor, de tanta água que usou. E aí quando Elias orou, rapaz, olha, a gente fica arrupiado, fica não, irmão? Dá um arrupio quando a gente diz, né? A oração de, rapaz, para que esse povo saiba, Senhor, que o Senhor é Deus. Aí vem aquela fogo do céu, e chupa a água, não deixa água nenhuma. Maravilhoso, irmão. Ouviu falar de água aí, ele já disse aí, ó. Pouquinho. Oh, Jesus. Daqui Deus vai mandar água. Receba, veja uma mão de um homem. Mas, para que não escandalizemos, vai ao mar, lança um anzol. E o primeiro peixe que fisgar, ó Pedro, é só para pegar um. Porque talvez Pedro estivesse pensando, rapaz, vou ter que pegar uns 200 peixes para vender, para debater. A ideia de dracma, irmãos, a dracma era um dia de trabalho. Então uma diária hoje talvez fosse o quê? 100 reais. Então era um imposto aqui que era um valor significativo, principalmente para uma pessoa humilde. Então, rapaz, vou ter que pegar uns 100 peixes aqui, uns 50 peixes, rapaz, um negócio que vai demorar, mas se ele está mandando eu vou. Ele disse, não, Pedro, você vai pegar um peixe. Um peixe. Eu fico maravilhado. Né, irmão? Primeiro peixe que você fisgar, tira-o. A ideia é tira ele do mar. Que não é um mar, é um lago, né? Vocês sabem. Mas era conhecido como Mar da Galileia. E abre-lhe a boca. Isso não é uma atitude do pescador. O pescador não faz isso com o peixe. O pescador não trata o peixe na beira quando ele pesca. Ele vai tratar depois. Que passagem maravilhosa. Abre a boca dele, abre a boca, lá na hora. Por que eu vou abrir a boca do peixe, Jesus? Rapaz, se Jesus bota pra gente fazer uns coisa. Mas que ele quer dificultar. Não, meu filho, ele quer que você acredite nele. Amém. Moisés, é para você falar com a rocha. Moisés vai lá e dá uma porrada na rocha. Qual o problema? A rocha era quem? Cristo. Aí Moisés teve que ser disciplinado, não entrou na terra, mas viu de cima. Tem que prestar atenção, tem que obedecer. Quem se lembra da história da muralha de Jericó? Tem alguém que tem uma muralha para ver cair? Eu tenho um bocado. E hoje que eu estou rodando, estou igual tonto já, de tanto roda que eu dei. Olha, Jericó não tinha como ser vencida, porque, só para você ter uma ideia, irmãos, imagine há milhares de anos atrás. A Batalha de Jericó aconteceu cerca de 1400 anos antes de Cristo, a gente está no ano 2020, há mais ou menos cerca de 3.500 anos atrás. A muralha de Jericó era tão alta e tão larga que dava para passar carruagens em cima da muralha. Era intransponível naquela época. Então eles estavam extremamente seguros, os cidadãos de Jericó, que eles não jamais seriam vencidos lá dentro da sua muralha. E aí de repente Deus deu uma ordem a Josué. Josué, o negócio é o seguinte, vai pegar, vai dar a volta. E vai tocar o chofar. 7 dias. No 7º dia você vai dar 7 voltas e vai tocar. Prepara o povo, porque quando for o 7º dia que tocar o chofar, a muralha vai ruir. Vai cair a muralha e vocês vão dominar a cidade de Jericó. Você imaginou, irmão? Uma muralha cair. Porque o povo obedeceu a Deus. Olha o poder da obediência. A desobediência traz maldição. A obediência traz bênção. Glória a Deus. A Bíblia diz, o que plantarmos, iremos colher. Olha, Pedro, vai lá, abre a boca. Olha, Pedro, para fazer certinho. Acharás um estáter. Olha que coisa. Você vai achar a moeda lá dentro, Pedro. Que coisa. Lá dentro você vai abrir, vai ter a moeda. Vai ter o valor suficiente para pagar o imposto. Toma-o, entrega-lhes por mim e por ti. Então Pedro achou 4 dracmas. Foi 2. Foi o imposto dele
e de Jesus. Ele chegou atribulado porque estavam pedindo imposto para Jesus. Jesus ainda pagou o imposto dele. Você está preocupado com o imposto de 2020, meu filho? Jesus vai te ajudar a pagar o de 2020 e 2021. Amém? Amém, pastor. Peguei. Agora eu peguei. Aquela parte de renunciar a tudo eu não pego não, mas essa parte eu peguei. Salve, Senhor. Rapaz, aquela parte de sofrimento eu já rejeitei, mas essa parte eu pego. Não, meu irmão, a gente tem que crer em tudo. O Senhor é o nosso pastor. Se Deus enviou o seu próprio Filho por amor a nós, como não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? Você acha que o seu Deus não é capaz de te ajudar a efetuar um pagamento que você precisa fazer? Você acha que Deus não vai te ajudar? Se nós que somos maus sabemos dar bons presentes aos nossos filhos, imagine Deus que é bom. Tem gente que chegou ali e está cheio de lágrimas aqui. Eu creio. É lágrima ou é sono? É os dois, pastor. Tô brincando. Amém, irmãos? Amém. Será que a gente está aprendendo a aprender? Aprenda, irmãos, a aprender. E uma das coisas que mais... Eu já vou até fechar a Bíblia. Uma das coisas que mais atrapalha a gente de aprender é a gente discutir nesse processo de aprendizado. Você percebe aqui que Pedro não discute com Jesus, ele vai e faz. Eu estou falando isso porque, olha, esse negócio de ensino à distância não é de Deus. Não é. As escolas cobram e quem tem que dar conta aos pais. Aí vai minha filha fazer negócio de matemática. E eu tendo que estudar negócio de equações com frações, não foi? Foi. Aí vai estudar, eu estudando isso, né? E aí você tem que ensinar do jeito que está no livro. Aí você está ensinando do jeito que está no livro. Ah não, mas a professora não ensinou assim. Olha, se a professora ensinou, por que eu estou tendo que lhe ensinar? Sabe, nesse processo, muitas vezes Jesus fala com a gente e a gente faz o quê? Da onde Zacarias. Quando o anjo Gabriel disse, olha, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher dará um filho. Ah, varão. Ó Senhor Jesus. Eu sou velho, Isabel também. Olha, Oh, Deus. me engane não, anjo. A essa altura. Já pensou, irmão? Ó Senhor. Você acha que hoje Gabriel ficou ofendido? Você já prestou atenção? É em Lucas, se eu não me engano, que está lá escrito. Gabriel disse, rapaz, me respeite. Eu sou um anjo do Senhor. E só para você saber, você vai ficar mudo. Misericórdia. É isso, quando o Senhor mandar a gente, irmão, vai lá e faça. A parte do milagre é de Deus. Eu sempre digo para as pessoas, quando as pessoas vêm com os problemas, porque pastor, meu filho, ele só é pastor se ele tiver aptidão para ouvir problema. Uma vez eu já vi uma pessoa dizendo assim, que nada, varão, não sei como é que o pastor aguenta, é tudo problema que o pessoal leva para a cabeça dele. Pô, meu filho, não leva na minha cabeça não. Esses problemas tudo eu entrego na mão de Jesus, não fica um comigo. Então a gente tem que aprender isso. Quando Jesus disser, olha, você faz desse jeito, faça desse jeito. Não discuta com ele. Você sabe mais que ele. Quando Jó foi tentar dar uma debatida com o Senhor, quem já leu o livro de Jó? Ah, Senhor, eu quero saber o que está acontecendo comigo. Aí Deus disse para Jó, Jó, quando eu criei tudo, você estava onde, Jó? Quando eu criei as estrelas, quando eu criei os animais, você estava onde, Jó? E aí Deus começa a dizer tudo que ele fez para Jó. Tem uma hora que Jó diz, meu Deus, como é que eu questiono a Deus? Quando o apóstolo Paulo está explicando na carta aos Romanos a doutrina da eleição, tinha um monte de gente que dizia, mas eu não acredito nessa doutrina, como é que pode? Deus escolher um e não escolher outro? Paulo não discute, Paulo diz, quem é você, criatura?
para discutir com o Criador. Quem é você, vaso, para dizer para o oleiro, por que me fizeste assim? Olha, e a gente ainda se acha Coca-Cola. Meu filho, você não é nem uma Fanta sem gás. E você está se achando? Uma tubaína. Salva. Tubaína ainda é bom, meu irmão. Outro dia eu tenho um irmão que disse, pastor, voltaram a fazer a tubaína. Eu digo, varão, onde é que é isso? Aleluia. Não é não, porque a tubaína é boa e barata, pelo menos no zero, e era grandona, né? Agora os refrigerantes estão vindo tudo pequenininho, rapaz. O pessoal não aguenta ver dinheiro, né? A tubaína era bom, né? Eu vi naquela garrafa desse tamanho, ó. E era baratinho na época. Nessa época não, você, Salva. você já é da época da Coca-Cola e da Fanta. Salva, Senhor. Mas irmãos, eu queria terminar o estudo de hoje chamando todos nós, inclusive a mim, que estou no mesmo barco. Vamos confiar mais em Deus? Amém. Vamos, gente. O ano está só começando. A gente vai ter que enfrentar tantos desafios. E se a gente começar o ano já cheio de dúvida, já colocando em dúvida as promessas de Deus, a gente não vai conseguir muito à frente. Que o Senhor nos ajude a ter essa fé. Nessas coisas pequenas. Faça isso. Não faça mais aquilo. Obedeça. Irmãos, você nunca vai ver na Bíblia alguém perdendo alguma coisa porque obedeceu a Deus. Por mais que a gente possa perder algumas coisas aqui na terra, mas aqueles que obedecem a Deus, eles são abençoados poderosamente. Porque as dádivas de Deus são infinitamente superiores a qualquer coisa que a gente possa ganhar aqui na terra. Por isso eu peço a todos nós aqui, inclusive eu estou pedindo isso a mim também. Vamos confiar mais em Deus. A gente duvida demais. A gente questiona demais. E a gente precisa entender. Uma vez uma pessoa veio e disse assim: pastor, eu li a Bíblia, mas assim, tem algumas coisas que eu não aceito. Aí eu me lembrei de um pastor que passou por essa situação. E teve uma senhora na época dele que fez a mesma coisa. Ele disse: eu li a Bíblia algumas vezes assim, mas tem algumas coisas que eu não aceito. Ele disse: ó, eu só gostaria de lembrar uma coisa à senhora. Não é a Bíblia que está sendo julgada, é a senhora. Você já imaginou você chegar para o juiz que deu a sua sentença e dizer: eu não aceito essa sentença? Você pode até não aceitar, mas você vai ter que cumprir. Tem um monte de gente na cadeia que não aceita a sentença que foi imposta, mas eles estão aonde? Na cadeia. Se você imagina que aqui na terra o juiz tem tal autoridade, imagine o juiz do céu. Olha como é melhor a gente obedecer, irmãos. Como é melhor a gente começar esse ano. Jogando toda a nossa dúvida e incredulidade no lixo e caminhando pelo caminho da fé. Obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado, Senhor, pela vida dos nossos irmãos amados. Ó Deus, ajuda-nos a crer. Ajuda-nos, Senhor, a ter a fé que o Senhor deseja que a tenhamos, Senhor. Não nos deixa sucumbir diante do vento contrário que sopra, mas que possamos estar sempre olhando para Ti, Senhor Jesus, e em Ti termos constantemente a nossa fé renovada, Senhor. Abençoa a vida de Dylan, Deus. Derrama a Tua graça, Senhor, nesse pequenininho, tão lindo, Senhor, por dentro e por fora. Ajuda ele, Senhor, a ter a sua saúde restabelecida. Ajuda também o papai e a mamãe dele nesse momento difícil. Que eles possam crescer na graça e no conhecimento de Ti, Senhor. Testificando que a Tua graça é real. Abençoa a vida da irmã Osana, Deus, que está separada geograficamente da gente, mas fisicamente da gente, mas espiritualmente está sempre conosco, nos ajudando, nos amparando em oração, dando palavras da parte de Deus nos grupos. Ajuda ela, Senhor, a continuar a carreira. Ó Senhor, que pessoas sejam salvas lá na Itália. Teu Evangelho é poderoso para salvar. Abençoa, meu Deus,
a nossa pequena congregação nesse momento de transição, aonde estamos saindo de um lugar e sendo guiado a outro por Ti, Senhor. Ajuda a nossa pequena congregação aqui do Alto das Pombas a se manter cada vez mais fiel, Senhor, mesmo diante dos maiores obstáculos. Nos ajuda, Senhor, a fazer o que é certo, da maneira certa, para que possamos ouvir da Tua parte, Senhor, uma voz de aprovação e não de repreensão. Ajuda-nos a viver essa vida, Senhor, aonde constantemente Te alegramos e somos alegrados na Tua alegria, Senhor. Abençoa-nos nessa noite, enchendo o nosso coração e mente com a paz que só o Senhor pode nos dar, Senhor. A paz que nos eleva acima das circunstâncias. As circunstâncias que muitas vezes nos trouxeram à Tua casa, atribulados. E saiamos daqui, Senhor, em paz e descansados em Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Saúdem-se mutuamente com um olhar santo. E não se esqueça de dizer a você mesmo: tenha fé, não duvide.